Vamos assim, acalmando os nossos corações, pedindo aos mentores amigos a proteção do nosso lar, da nossa casa, nesse estudo dessa noite, para que ele possa correr com tranquilidade e harmonia em cada um dos lares que essa noite, Senhor, comunga no estudo de André Luiz. Que durante a leitura, que durante esse estudo, que todos nós possamos ter nossos ouvidos abertos e aprender ao máximo possível tudo que vai ser dividido por André Luiz conosco. Nós agradecemos toda a sustentação, todo o amparo ininterrupto que recebemos e vamos assim acompanhando a nossa querida amiga Cristina na prece inicial. Querido Mestre Jesus, nesse momento, possamos abrir nossos corações, nossa mente, nos conectando com nossos irmãos espirituais, dedicados, os mentores deste estudo, para que possamos aprender mais essa obra de André Luiz, possamos entender, possamos fazer o esforço de colocarmos em prática. Mestre Jesus, esteja conosco, ilumine nosso lar, que possamos conservar as vibrações positivas deste momento e que nos sintonizamos agora, todos nós juntos, para aprendermos mais sobre essa doutrina maravilhosa, o Espiritismo, e sobre as lições deste livro. Assim seja. Bom, a gente está na reta final do nosso livro e hoje esse capítulo que fala sobre obsessão e possessão. A gente tem aí 2 capítulos muito pesados, né? Percebendo a influência do plano espiritual na nossa vida, né? Esse em especial, eu acho que o que chama a atenção da gente é que todo mundo é médium. Então, no WhatsApp, a Rita tinha perguntado, mas e aí? Pode ser obsessão de encarnado para encarnado? A gente já voltou a falar isso no passado, sim, né? E a gente sabe que nós encontramos ou reencontramos aqui na Terra aqueles com que nós temos vínculos, muitas vezes seculares. Esses vínculos podem ser de amor ou podem ser de dor. E aí é por causa desses vínculos que existe essa simbiose, essa troca de energias entre nós, desde que exista a mesma sintonia. Então, da mesma forma que nós aqui estamos sendo médiums nesse instante, todos nós somos o tempo inteiro médiums, recebendo influência de espíritos bons e recebendo influência de espíritos ignorantes. Quem faz a filtragem, quem faz a escolha, sou eu. A qualidade do meu pensamento. No plano espiritual é a mesma coisa. Agora, uma coisa que chama a nossa atenção nesse capítulo é a cegueira de quem está passando por um estado de obsessão e de possessão. A pessoa não tem consciência da mudança que ela passa. Olha só que coisa assustadora. Eu tô com um envolvimento forte de um obsessor e eu não tenho consciência, eu estou cega. Eu não sei que eu estou alterada. Aí vocês podem perguntar, mas aí, Ana, como é que recebe ajuda? A pessoa tem que se despertar pela dor. Claro, ela vai receber ajuda do plano espiritual consistentemente, mas é como se ela estivesse recebendo uma chuva de bênçãos, mas ela tivesse guardada embaixo de um guarda-chuva. Enquanto ela não buscar a luz, enquanto ela não cansar do quê? De ficar infeliz, de ficar nervosa, de brigar com todo mundo, de ficar impaciente, de ser geniosa. Nós, não estou falando dos outros, nós todos. A gente vai continuar recebendo
o influxo negativo dos nossos obsessores. Porque, como o Chico já falou, quem tem pouco tem 7. Por quê? Porque nós viemos aí dessa história de uma humanidade que fez mais o mal do que o bem. E nós somos essa humanidade. Nós é que escrevemos essa história. A Ana de hoje não nasceu há 47 anos atrás. A Ana de hoje vem vivendo através dos séculos. Foi criada como um espírito simples e ignorante por Deus. E vem aí passando na estrada de evolução. Bom, e aí? Quando é que eu vou mudar? Quando é que eu vou parar de sofrer? Quando é que eu não vou ter mais obsessor? Tudo isso depende da minha vontade de mudar. Aí muitas vezes fala assim, a gente escuta, puxa, mas é tão difícil, Ana. Eu não consigo, porque eu melhoro e depois eu pioro. Bom, não tem milagre. A gente tem que ter disciplina. A gente precisa governar o nosso próprio lar. Isso é importante. Nós não podemos colocar a responsabilidade no outro daquilo que sentimos. Não, eu sou assim porque o meu marido bebe. Eu sou assim porque minha esposa é nervosa. Eu sou assim porque meu filho faz isso. Eu tenho que governar o meu mundo interior, o meu equilíbrio. E eu tenho que buscar ajuda nisso. Buscar ajuda onde? Num centro espírita? Num livro bom? Indo no médico quando necessário? Tomando remédio quando necessário? Indo ver um psicólogo? Conversando com uma pessoa que eu sei que sabe mais do que eu? Por quê? Porque tem uma vida equilibrada, porque a gente vê a qualidade do ser pelo tipo, pela qualidade de vida que ela tem, como a pessoa lida com os problemas. Então, eu é que tenho que buscar ajuda, cuidando da minha mente, cuidando do meu corpo. Se eu não fizer isso, a ajuda não vai vir. Que é exatamente o que a gente percebe nesse capítulo, que muitos das pessoas que estão indo buscar ajuda vão sair do mesmo jeito que entraram. Por quê? Porque elas não estão absorvendo os ensinamentos, elas não estão prontas para mudar. Quando a gente está passando por uma obsessão, não adianta só falar, não, porque eu vou tomar passe, eu vou no centro espírita, reza por mim. Não. Nós é que precisamos cortar essa sintonia, essa simbiose que acontece, porque da mesma forma que o obsessor transmite as energias negativas, eu busco essas energias negativas, eu me aprazo, eu me alegro de ficar infeliz, de me sentir vítima, de brigar com os outros. Eu acho, não, porque tem que ser assim, porque eu não mereço. Gente, a hora que a gente entra numa corrente de reclamação, de impaciência, de tristeza, sinal vermelho, hora de parar, hora de repensar, mudar a sintonia mental. Porque essa é a porta que a gente está abrindo para uma obsessão. Bom, mas aí pensando no obsediado e o obsessor, quem que é a vítima? A gente não sabe. Mas normalmente a gente vê o estado que a gente está quando a gente fica pensando, não, porque eu não mereço, porque eu não fiz nada de errado, porque eu não quero mais sofrer. Não. Quando começa o individualismo, de novo, luz vermelha, né? A gente tem que pensar que apesar da gente estar vendo o efeito agora, a gente não sabe a história da causa. Fui eu que magoei ele, por isso ele está se sentindo vítima, por isso ele me ataca, não é? Então, é necessário que a gente tenha essa distinção e entender que a gente tem uma semente de culpa, que em muitas raras vezes a gente pode falar, aquela pessoa fez mal para mim e eu não fiz nada para merecer. Talvez nessa vida, mas e na vida anterior? E na vida anterior? Como o André Luiz conta aqui pra gente no livro, essas uniões de obsessor-obsediado são uniões de séculos. Vou repetir, séculos. Se uma encarnação a gente vive, quando vive muito 90 anos, significa então que esse envolvimento que eu tenho com esses algozes vem aí de 2, 3 encarnações anteriores. A gente vê o caso dessa mulher que tem vários obsessores
absolutamente cruéis, que está passando por uma possessão. André Luiz, e a gente vai falar isso mais adiante, descreve como aquela ligação é feita no corpo e na alma da pessoa. Por quê? Porque ela escravizou pessoas. Ela o quê? Ela separou famílias. Ela foi desumana, desrespeitou várias pessoas. E aí, no plano espiritual, essas pessoas vêm cobrar dela esse comportamento ruim. Então a gente vê que o ódio funciona como essa prisão antes e depois da morte. Então quer dizer, Ana, que um obsessor desencarnado pode obsediar um outro espírito desencarnado? Sim. Sim, pode. E a gente vai ver em outros livros de André Luiz mais para frente exatamente isso, que existem obsessores que colocam servidores do mal para obsediar outros. Então eles obsediam esses outros espíritos para obsediarem outros encarnados. E o que faz a gente ficar ligado é a consciência de culpa. A consciência de culpa que muitas vezes está ligada com a consciência de vítima. Então eu me sinto culpa porque eu fiz o mal, eu me sinto vítima porque eu acho que fizeram mal a mim. Pronto, o imã está feito, né? Enquanto a gente não quebrar a qualidade mental, enquanto eu não me vigiar, não tiver disciplina, vigiar o quê? É o que eu falo só? Não, não é. E ele fala isso nesse capítulo. Não é só o que eu falo. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu faço. Porque a comunicação não é só as palavras. É tudo que a gente faz, né? E aí a gente vai ver nesse capítulo por que tem uma pessoa que sai bem, que tem o seu corpo celular reequilibrado. Porque essa pessoa resolveu melhorar. Resolveu sair daquela onda contínua de obsessor obsediado. Ela resolveu fazer a transformação dela. Transformação o quê? A dieta física? Não, a dieta espiritual. Eu não vou falar mal dos outros, eu não vou brigar, eu vou perdoar, eu vou ter paciência, eu vou ter resignação, eu vou confiar no Pai, eu não vou perder a esperança. E muitas vezes a gente tem que chegar pela dor para conseguir essa libertação. Infelizmente. Por quê? Porque nós, ainda seres imperfeitos, muitas vezes precisamos sentir a falta de alguma coisa para a gente saber valorizar. Então eu não sei valorizar minha família, então eu venho sem família para aprender a valorizar a família. Eu não sei valorizar a oportunidade de estudo, na outra vida eu venho sem escola para valorizar. E apesar da minha mudança de pensamento, o resgate é obrigatório. Por quê? Porque a lei de causa e efeito. Tudo que eu estiver plantando, eu vou colher eventualmente. Mas espera aí, Ana, tem tanta gente má por aí que faz um monte de coisa de ruim para os outros e não acontece nada. Elas continuam sendo valorizadas e respeitadas. A justiça divina não é uma justiça que acontece na hora que a gente quer. É uma justiça que é carregada de sabedoria e de amor, né? Quando a gente tenta olhar para essa justiça de Deus como vingança, como olho por olho, dente por dente, a gente está indo para o lado errado, né? Então, essa pessoa nessa vida talvez tivesse que passar por algumas provas que pudessem ser de poder, de dinheiro, a gente não sabe, e não soube entregar aquilo que se comprometeu. O que vai acontecer no futuro? Ela vai ter que aprender de outras formas. A saber lidar com a ambição, a saber lidar com orgulho, a saber lidar com o egoísmo, né? Bom, agora falando da possessão. André Luiz descreve de uma forma muito gráfica esse capítulo. Esse capítulo é muito complexo para qualquer pessoa que estiver dando uma aula de obsessão ou quiser entender mais
como a obsessão se manifesta, qual é o mecanismo mental e o efeito no corpo de uma obsessão, leia o capítulo 18 do livro Missionários da Luz. E aí ele coloca essa possessão, que é um caso extremo de obsessão. A gente vê no Livro dos Espíritos, tem a definição de obsessão, possessão, subjugação. Que a influência do espírito ou dos espíritos da falange do mal vai do crânio até os pés. Olha só que coisa. Então quer dizer, Ana, que esse espírito está me imantando? Sim, é por isso que a gente olha muitas vezes para o rosto de uma pessoa que está obsediada, que está com envolvimento, e o rosto está transfigurado, o olho não é o mesmo, os atos não são o mesmo, a voz muda. Existem reações no nível celular das pessoas. Existe impacto na saúde física. A gente vê especificamente nesse caso de gente que podia ter um ataque do coração. Por quê? Por causa da influência negativa do obsessor. Mas e aí? Então, quer dizer, eu posso ter essa influência de outras formas? Posso. Pode ser uma dor de estômago, pode ser um infarte, pode ser uma dor no coração, pode ser pressão alta, pode ser um câncer, sim. Esse veneno vai estar sendo injetado no nosso corpo e absorvido pelas células mais frágeis. E aí, André Luiz conta pra gente ainda uma comparação muito interessante, comparando o corpo a um violino. Mas pode ser qualquer instrumento, como a gente já viu o Emmanuel falando, onde o músico é o nosso espírito. Toda vez que o aparelho, que o instrumento é lesado, a música não vai sair boa. Então, mesmo que eu saia dessa possessão, dessa obsessão, na maioria dos casos o corpo já sai lesado. Mas e aí, como é que conserta, Ana? Como vai ter que consertar na outra vida? Então aí faz parte do resgate, porque eu não soube ter disciplina, como eu não soube gerenciar as minhas emoções, porque eu não soube controlar o que eu sinto, o que eu penso, eu lesei o meu próprio corpo. Ele compara com suicídio. Olha só que coisa. Porque eu não estou sabendo cuidar da minha mente e estou lesando o meu corpo, isso é um suicídio indireto. Que eu vou estar sendo responsável depois. Bom, aí, esse é só o que a gente está falando do corpo. Então, aí ele volta a falar da possessão no lado da mente. E aí ele é muito enfático. Tudo começa no pensamento, qualidade do pensamento. Se eu reclamo de tudo, se eu acho ruim, se eu me sinto vítima, se a vida não tem graça, se nada presta, se eu sou a última das almas, se ninguém me ama. Gente, ou se eu tô sempre certa, eu tô com envolvimento. Eu preciso buscar ajuda. Ajuda espiritual, ajuda psicológica, ajuda médica. Eu tenho que procurar. E aí ele fala que nessa possessão existe perda da lucidez. E significa o quê? Que a pessoa perde consciência dos seus atos. Ela não percebe o que faz. Mas é isso, significa que ela deixa de ser responsável? Não. Por quê? Porque quem é que toma conta do meu corpo? Eu. Quem é que toma conta do que eu faço? Eu. Da mesma forma, se eu sei que beber não é bom para mim, quem é que resolve se eu vou beber? Sou eu. Quem resolve se eu vou ficar melindrada ou brigar com outro? Sou eu. Quem é que resolve se eu vou ter ódio de uma pessoa ou de outra? Sou eu. Quem é que controla a minha energia sexual? Sou eu. Começa tudo na mente. Então a gente não pode falar, não, mas isso é mais forte do que eu. Mais forte do que eu quem? Não pode. Eu tenho que me controlar. E aí acontece esse círculo vicioso de trocas de energias mentais desequilibradas. E vira uma bola de neve. Enquanto eu não cortar o ciclo,
essa bola de neve só vai crescer. A única forma de eu cortar é mudando a sintonia mental. Por isso que Jesus falou, vai lá, antes de me seguir, vai lá e perdoa seus inimigos, vai lá se acertar com as outras pessoas que você magoou, que magoaram você. Porque é mais fácil aqui, enquanto a gente está encarnado. A influência dos encarnados na nossa vida, como diz o Livro dos Espíritos, é muito maior do que a gente consegue imaginar. A interferência positiva e a influência negativa também. E aí ele fala do doutrinador, olha que coisa linda. A gente já falou isso no capítulo passado, que eu já escutei de pessoas que trabalham mediúnico, mesa mediúnica comigo, falando, puxa vida, mas eu não tenho mediunidade de corporação, não ajudo nada, eu só sou doutrinadora. Gente, é fundamental o trabalho do doutrinador, porque não é o que ele fala, é o que ele faz. E nesse caso, a gente vê essa pessoa que vive aquilo que ele está pregando, aquilo que ele está falando. Então, o que acontece? À medida que ele está conversando com o espírito que está envolvendo o médium encarnado, sai luz pelo tórax dele. As palavras dele têm luz. Ele tem um magnetismo poderoso, que é o ectoplasma, que é usado pelas entidades superiores, pelos benfeitores espirituais, para ajudar não só o encarnado, mas os desencarnados também. Mas a importância aí que a gente vê é que esse doutrinador walk the talk. Ele vive, ele sente aquilo que ele está falando. Então não adianta eu ir no domingo de manhã no centro espírita e doutrinar espíritos se durante a semana inteira eu briguei. Se eu reclamei do meu trabalho o tempo inteiro, eu tenho que viver aquela lição de amor, de perdão, de compreensão, de resignação. Como é que eu vou falar para um espírito para fazer uma coisa que eu não faço? E olha, esses espíritos com que a gente doutrina, eles seguem a gente. Durante a semana, eles vão para nossa casa, para a casa do doutrinador, para a casa do dirigente e ficam olhando. Bom, como é que é a Ana com os filhos dela? Como é que é a Ana no relacionamento familiar em geral? Como é que ela é no escritório? E quando eu não faço aquilo que eu estou pregando, na reunião seguinte eles falam, eu fui na sua casa, eu fiquei com você. Quem é você para falar isso para mim? Porque eu vi do jeito que você tratou sua família, seu filho, seu marido. Eu sei direitinho o que você pensa, ou quando você faz, quando ninguém está olhando. Então, a nossa proteção é o quê? É o nosso poder moral. É a qualidade da nossa vida. É aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vive. Quando a gente olha para Jesus, como ele fala aí nesse capítulo, ele dá uma descrição do homem de bem, né? Então Jesus não julgava, ele amou. Ele estava focado nos interesses espirituais, ele não estava olhando para aqueles 30 anos que ele estava vivendo na Terra. Ele estava olhando para a vida eterna. Ele não ficou reivindicando privilégio, não, porque eu sou mais perfeito do que todo mundo aqui, porque eu sou o governador planetário. Ele nunca se queixou, nem quando ele foi para a cruz. Apesar de ter sido crucificado, apedrejado, desrespeitado injustamente. Ele veio pregar para a gente o quê? Que acima do olho para o olho vem o amor ao próximo como a si mesmo. A lei maior, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele mostrou que através da lei do amor a gente consegue converter os inimigos em amigos. A gente viu isso com Paulo, a transformação de Saulo para Paulo no caminho de Damasco. E o que ele fazia sempre era levar alegria, levar esperança. Ele falava, ó, sua fé te curou, vai e não peques mais. Ele estendia a mão sem passar o fel como se ele fosse melhor do que o outro.
E é isso que a gente tem que usar como modelo. Nós todos aqui, como médiuns, como trabalhadores da doutrina espírita que somos, ah, os espíritos não estão esperando a perfeição da gente, eles estão esperando esforço, perseverança, disciplina, pontualidade. E a partir do momento que a gente estiver fazendo isso, a gente vai ser cada vez mais um trabalhador utilizável, de qualidade, que vai estar conseguindo mudar a vida, não só da gente, mas daqueles que nos rodeiam também, né? Então, para encerrar o estudo de hoje, para a gente refletir, a primeira coisa é: será que a gente consegue, a gente pode exigir a perfeição do nosso próximo? Como é que eu sou? Será que eu preciso que os outros tenham paciência comigo? Será que eu estou esperando o príncipe encantado, mas será que eu sou a Cinderela? Eu cultivo a disciplina. O corretor aqui bagunçou. Eu cultivo a disciplina. Que tipo de disciplina? A disciplina da reforma íntima, a disciplina do amor ao próximo, a disciplina de estudo, de leitura de qualidade, de conversas positivas. Como é que eu estou durante o dia? E aí fazer aquela reflexão, como Santo Agostinho falava no final do dia. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Porque eu sei. Sem dar desculpa, sem individualismo, sem falar, não, mas eu fiz isso porque fulano fez isso para mim. Não. Somos nós conosco mesmos. Como é que eu reajo a críticas? Eu fico ofendida, mirindrada, ou eu escuto, absorvo, reavalio os meus comportamentos e melhoro? Como é que anda a minha saúde mental? Como é que eu sei como está a minha saúde mental? É só perceber. Se a gente botar no caderninho, como é que eu acordo? Tô feliz, tô infeliz, tô brigando, tô mal-humorada, tô bem-humorada. Como é que tá de tarde? Como é que tá de noite? E a gente, isso é uma coisa muito simples, só a gente colocar uma carinha de manhã, de tarde, de noite, pra gente ver se a gente tem uma oscilação. Esse é um sinal bom pra gente perceber a qualidade da nossa saúde mental. E se não tiver bom, o que eu posso fazer para melhorar? Como a gente falou, tem três aspectos. Tem um aspecto espiritual, doutrina espírita, tomar passe, estudar, ler bons livros. Tem um aspecto físico, procurar um médico, porque toda obsessão, como a gente já viu, ela não só interfere no lado espiritual, mas ela danifica o corpo físico. E a terceira coisa é ver se eu preciso de auxílio psicológico. E aí, tentar procurar auxílio. A gente sabe que aqui a gente é abençoado nos Estados Unidos, que tem médico de graça, que tem psicólogo de graça, tem centro espírita de graça, tem livro para baixar na internet de graça, na bibliotecaespírita.com. É só a gente querer. Mas tem que começar da gente, de dentro para fora. O que faz mal para a gente não é o que a gente põe para dentro, mas e sim o que a gente põe para fora, né? E era isso que eu tinha para comentar com vocês. O capítulo é muito intenso, são 8 horas agora, já acabou a nossa meia hora. Eu peço desculpas de ter falado demais. Se alguém tem alguma pergunta que quer falar agora, quer colocar no WhatsApp, antes da gente encerrar. Eu tenho, mas aí eu coloco no WhatsApp, Ana. Tá bom, Tá Deise. bom? Tá bem. Mais alguém? Então tá bom. Deise, você então faz o encerramento pra gente, por favor? Faço sim. Amado Jesus, estamos mais uma vez a encerrar o nosso estudo, te agradecendo mais uma vez, como sempre, pela oportunidade, agradecendo a ajuda enviada pela espiritualidade maior a cada irmão
interessado em nós, no nosso progresso, interessado no progresso desse estudo, interessado no bem que esse estudo tem disseminado em nossas vidas. Agradecemos a presença de cada mentor, nos auxiliando no entendimento da leitura do livro. E te pedimos, Pai, que através da tua misericórdia, desculpando nossos erros, nos ajudando a sermos melhores, que conseguimos como assimilar o que a lição nos passou, da disciplina, do orar e vigiar, da piedade com o irmão, dos bons pensamentos, para que não façamos da tarefa dos nossos mentores e amigos tão difícil em nos ajudar, que nós consigamos o equilíbrio durante a semana, durante o convívio com as pessoas queridas ao nosso coração e com aquelas que ainda temos dívida. Que nós saibamos manter a paz e o equilíbrio ainda assim, para que o caminho ao progresso não seja tão árduo, tão difícil, devido à nossa não observância. E assim vamos encerrando o nosso estudo e te pedimos o amparo necessário para os dias que virão. Até a nossa próxima aula. Que assim seja. Graças a Deus. Adorei isso que você falou do trabalho que a gente dá muitas vezes para os nossos mentores, né? Eles estão querendo ajudar a gente, botam um monte de coisa na nossa frente, mas a gente, cabeça dura, continua complicando a vida deles, né? Pois Então, é, nem fala. Às vezes eu faço assim, olha, desculpa, eu fiz de novo. O coitado do meu. Então, a gente não tem que alcançar a perfeição nessa vida, mas a gente prestar atenção nos nossos defeitos e pensar como é que eu vou trabalhá-los, né? Então é isso, queridas.